A gente vai conversar com o ex-governador de Goiás, ex-senador Marconi Perillo. O senador Marconi Perillo foi eleito o novo presidente do PSDB. Vamos conversar com ele ao vivo agora. Boa tarde, governador, senador, como que o senhor prefere? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro e telespectadores da CNN. Prazer falar com vocês. Governador, muito bem-vindo ao 360. O senhor tem um desafio em tanto, que é recuperar a relevância do PSDB, reaglutinar o partido. Como que o senhor pretende fazer isso? É impressionante o quanto as pessoas com as quais eu conversei nesses últimos dias querem a volta do PSDB para a cena nacional como protagonista, como um partido que efetivamente dê opiniões, contribua com projetos, demonstre musculatura, enfim. A tarefa é grande, o desafio é enorme, afinal de contas, nossas bancadas minguaram muito, nós perdemos prefeitos, perdemos vereadores, mas temos um belo legado, temos uma bela história e temos ainda quadros extraordinários. Tanto quadros que já contribuíram com o país, quer no governo federal, quer em muitos estados onde administramos, quer nas gestões atuais de governos importantes como Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Nós temos a sorte de ter hoje, comandando esses estados, uma nova geração de jovens políticos talentosos, competentes, que estão fazendo a diferença em seus estados. E o PSDB tem uma pleia de lideranças que ainda estão em atividade, muitos ex-governadores, muitos ex-parlamentares, ex-presidentes do partido, que estão aptos para ajudar, para colaborar. E a minha ideia agora é descentralizar, delegar para todo mundo pautas e estratégias para que a gente possa voltar a se inserir no contexto das discussões e como um partido coerente, como um partido que terá candidato a presidente. Aliás, um grave erro que nós cometemos... Governador? Quem? O governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite é o pré-candidato do PSDB. É o pré-candidato do PSDB à presidência da República em 2026, é isso? Exatamente. O governador Eduardo Leite, de alguma maneira, ele conseguiu galvanizar aí a convergência de todas as lideranças tucanas, independentemente se a gente tem atrito aqui ou acolá, briga aqui ou acolá, mas do ponto de vista da candidatura presidencial, o Eduardo hoje é a convergência de todos nós. Primeiro porque ele é um bom governador, faz um ótimo governo. Segundo, é jovem, cheio de boas ideias, boas práticas, e nós somos felizes por termos um pré-candidato com as qualidades e com o interesse dele, com a energia dele. Governador, Jussara Soares tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, governador. Minha questão para o senhor é como que o senhor, na sua gestão, vai se posicionar em relação ao governo Lula? Existia uma crítica bastante importante ao governador Eduardo Leite de que não tinha uma oposição muito efetiva em relação ao atual governo. Olha, o Eduardo fez uma gestão de menos de um ano, mas uma gestão profícua e uma gestão deixando claro a posição do PSDB. O fato é que, como governador, o Eduardo ficou com um tempo extremamente limitado. Não é mole a tarefa de governar o Estado. Eu já tive essa oportunidade algumas vezes e nunca pude, e nem tive como administrar o partido, nem em Goiás e nem no país, porque, ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul, com gravíssimo déficit fiscal, um estado com um problema previdenciário enorme, e depois ciclone, chuvas, tragédias. Então, não é fácil para um governador de um estado como o Rio Grande do Sul, e um governador sério, responsável, que se preocupa com a população, administrar o partido, do tamanho do nosso, da complexidade do nosso. O nosso partido, embora hoje com menos deputados, com menos senadores, mas é um partido que tem lideranças muito expressivas nos estados, aqui em São Paulo também, no país inteiro, e isso acaba trazendo muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, nós temos algumas tarefas importantes, por exemplo, reunificar o partido em São Paulo,
cuidar das eleições municipais no próximo ano, lançando candidatos na maioria das cidades, das capitais, das cidades maiores, mas também nas menores, definir rapidamente uma plataforma política e também de gestão, com vistas ao pleito do ano que vem. Eu quero acertar com a executiva a criação de algumas comissões, por exemplo, uma delas para cuidar de uma ampla discussão sobre as cidades. Cidades estão cada vez mais complexas, o trânsito cada vez pior. Governador, deixa só eu interromper o senhor nesse ponto sobre as cidades, porque o Pedro Venceslau tem uma pergunta sobre isso. Pedro? Boa tarde, governador. O seu antecessor, Eduardo Leite, defendia o lançamento de uma candidatura própria na capital, mas o PSDB aqui na cidade está participando da gestão do Ricardo Nunes e o diretório municipal antigo, houve uma intervenção aqui em São Paulo, defendia o apoio ao Ricardo Nunes na eleição da reeleição no ano que vem. Queria saber se o senhor defende a tese de lançar uma candidatura própria, inclusive há a possibilidade da volta do André Matarazzo para o partido para ser esse candidato. Se o senhor defende o apoio ao Ricardo Nunes aqui na capital, e há também uma conversa com a deputada Tabata Amaral, que o PSDB pode inclusive indicar o nome da vice. Qual que é a estratégia para a capital? Bom, primeiro, eu não serei um presidente centralizador e muito menos que se miscua nessas questões que são da alçada, né, municipal ou estadual. A executiva anterior definiu uma data para convenção estadual do partido, prorrogou por 90 dias uma espécie de intervenção, e em fevereiro o partido vai fazer a sua convenção no estado, eu não sei quando, mas também faremos a convenção municipal na cidade de São Paulo, e eu tenho certeza que tanto o diretório estadual quanto o municipal se debruçarão em relação a esse tema de forma apropriada, porque o cenário é o diretório municipal, especificamente em relação à prefeitura, sob a supervisão do diretório estadual e com o nosso apoio. Eu, particularmente, defendo que o PSDB tenha candidaturas próprias em todas as capitais e em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, mas também candidatos em cidades médias, em cidades menores, um partido que quer voltar a ser grande, que quer ter uma participação efetiva e quer ser protagonista das eleições de 26, precisa dessa capilaridade no país inteiro. E como eu estava dizendo, Raquel, nós vamos definir comissões que vão debater e discutir temas para serem levados já nas eleições do próximo ano. Claro, nos preparando também para as eleições estaduais e, sobretudo, para a eleição federal. Nós conversamos com Marconi Perillo, novo presidente do PSDB. Governador, agradeço muito a sua presença aqui no CNN 360. Agradeço a vocês pela disponibilidade desse tempo e continuo à disposição quando precisarem. Obrigado. Vamos falar bastante. Obrigada, governador. Obrigado.